Uma serva invisível foi escolhida pelo rei Lican diante de toda a corte. Segredos ancestrais vieram à tona. Ela carregava uma marca que mudaria o destino do reino. Nobres conspiraram para destruí-la, mas o pacto esquecido revelou que sua rejeição nunca foi acaso. Prepare-se, porque essa história vai mexer com seu coração e mostrar que o verdadeiro poder nasce onde ninguém espera. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum momento emocionante que ainda vem por aí. Lyria conhecia o gosto da invisibilidade desde que entendia o mundo como lugar de pedra fria e olhares que atravessavam seu corpo sem parar. 22 invernos pesavam nos ombros dela como culpa sem nome, porque em Valenhir ninguém nascia sem linhagem a não ser que fosse erro ou maldição. Ela fora encontrada ainda bebê na orla da floresta de gelo, embrulhada num tecido antigo que cheirava a fumaça e promessas esquecidas, e desde então carregava o estigma de ser aquilo que ninguém queria reconhecer. Os criados sussurravam que era mau presságio. As cozinheiras faziam um sinal de proteção quando ela passava perto demais das panelas de cobre. As damas de companhia riam baixo quando ela tropeçava sob o peso de cestas de roupa suja, como se a queda fosse confirmação de que ela não merecia estar ali. Os nobres agiam como se uma mancha suja tivesse passado diante dos olhos quando ela cruzava os corredores do castelo com a cabeça baixa e os braços carregados de panos de limpeza. Lyria aprendera cedo que chorar era luxo que ela não podia pagar. Chorar chamava atenção, e atenção significava punição. Então, ela engolia as lágrimas, apertava os dentes e continuava. Cresceu gentil porque não tinha escolha, resiliente porque a da alternativa era desaparecer de vez, e observadora porque era a única forma de sobreviver sem ser esmagada por gente que media valor em sobrenomes e selos de sangue. Havia noites em que ela deitava no catre estreito do dormitório dos servos e olhava para o teto manchado de umidade, perguntando-se por que fora deixada viva. Teria sido mais fácil, pensava, se quem a abandonara tivesse terminado o trabalho. Mas algo dentro dela, teimoso e ferido, se recusava a desistir. Talvez fosse raiva. Talvez fosse esperança boba demais para morrer. Talvez fosse apenas o instinto de sobrevivência que move até os animais mais fracos. O único lugar onde não a expulsavam era o pátio das feras do rei, onde os lobos gigantes da guarda real eram mantidos sob correntes de ferro e olhares desconfiados. O pátio cheirava a terra úmida, feno velho e algo selvagem que não cabia em muros de pedra. As feras mediam o tamanho de cavalos pequenos, com pelagem que variava do cinza ao preto, olhos amarelos que brilhavam no escuro e presas que podiam esmagar ossos com facilidade. Não era trabalho honrado. Era função que a maioria dos servos rejeitava por pavor e por superstição antiga. Diziam que os lobos sentiam o cheiro da morte, que atacavam quem carregava a culpa, que obedeciam apenas ao sangue real. Mas Lyria conseguia se aproximar dos animais sem violência, como se conhecesse a linguagem do corpo que os outros não tinham paciência para aprender. A primeira vez que ela entrou no pátio, tinha 14 anos e acabara de ser expulsa das cozinhas por ter derrubado uma panela de caldo. A cozinheira-chefe gritara que ela era azarada, e o intendente a mandara para o trabalho que ninguém queria. Lyria chegou tremendo, não de frio, mas de medo verdadeiro. Os lobos a observaram com atenção de predadores, e o maior deles, Hawk, rosnou baixo. O velho tratador Bran, homem que já perdera a ambição e guardava apenas a decência, estava prestes a intervir quando notou algo estranho. Lyria não correu. Ela parou, respirou fundo e baixou o olhar. Não por submissão covarde, mas por respeito instintivo. Esperou. E Hawk, depois de alguns segundos que pareceram eternidade, virou a cabeça e deitou. Bran observou aquilo com surpresa silenciosa. Ele cuidava dos lobos havia 30 anos e conhecia a diferença entre sorte e habilidade. Aquilo não era sorte. Lyria tinha algo que os outros não tinham: paciência para ouvir o que os animais diziam sem palavras. Ele a manteve por perto, ensinando-a aos poucos. Como ler a postura das orelhas, como distinguir aviso de ameaça real.
como se mover sem parecer invasor. Não era magia exibida nem feitiçaria de feira, mas disciplina construída dia após dia. Ela observava o ritmo da respiração, o movimento das orelhas, a forma como os lobos reagiam ao cheiro de medo, e aprendeu que medo não era vergonha, era informação. O segredo estava em não deixar que o medo controlasse os movimentos. Os anos passaram, e Lyria se tornou parte do pátio tanto quanto os próprios lobos. Eles a reconheciam pelo cheiro, pela voz baixa, pela presença que não exigia nada além de espaço compartilhado. Quando um dos lobos adoecia, era ela quem conseguia examiná-lo sem precisar de cordas ou violência. Quando um filhote nascia, era ela quem o alimentava nas primeiras semanas. Bran começou a confiar nela de verdade quando percebeu que Lyria não via os lobos como ferramentas nem como monstros. Via como o que eram. Criaturas poderosas que mereciam respeito, não por medo, mas por reconhecimento. E nisso ela era rara. Quando a semana do banquete real se aproximou, foi o intendente do castelo quem ordenou que Lyria estivesse presente nos corredores laterais, pronta para acalmar as feras durante a chegada de nobres estrangeiros e escoltas armadas que traziam cães de caça e tensão no ar. Bran tentou argumentar que ela deveria estar no pátio, longe dos olhos da corte, mas o intendente foi claro. Se os lobos causassem incidente durante o banquete, alguém pagaria com sangue, e melhor que fosse a serva sem nome do que alguém importante. O banquete era o ponto alto do inverno, a noite em que todo o reino fingia harmonia sob candelabros dourados e juramentos antigos, repetidos com voz firme e coração vazio. Lyria sabia que não deveria nem ser vista. As cozinheiras a empurraram para trás das cortinas de veludo pesado, sussurrando que ela dava azar só de respirar perto da comida. As damas de companhia fizeram questão de deixá-la por último na distribuição de tarefas, como se o atraso pudesse provar que ela não pertencia ali. Uma delas, Lady Serafim, de linhagem antiga e orgulho ferido pelo tempo, parou na frente de Lyria e olhou de cima como quem examina inseto. Não deixe que nenhum nobre a veja. Sua presença já é ofensa suficiente. A frase foi dita com a indiferença de quem pisa em formiga, sem raiva, apenas com a certeza de que não havia consequência. Lyria abaixou a cabeça, não por concordar, mas porque aprendera que discutir com gente assim era pedir para sangrar. Engoliu a humilhação como sempre fazia, sentindo o gosto amargo subir pela garganta. A ordem era simples, manter-se longe dos olhos da corte. Ninguém quis Lyria no banquete real, e a humilhação doía, porque não vinha de um único ato cruel, mas de dezenas de pequenos gestos que diziam a mesma coisa sem precisar de palavras. Você não existe. Ela se posicionou atrás de uma coluna de pedra no corredor lateral, onde podia ver o movimento sem ser vista. O salão brilhava com luz dourada, e os nobres deslizavam em roupas que custavam mais do que Lyria ganharia em 10 vidas. Risos ecoavam, taças tilintavam, e todos fingiam que o reino estava em paz. Mas Lyria, que passara anos observando, via as rachaduras, a tensão no ombro do rei, o sorriso falso do conselheiro Odran, o olhar calculista do duque Maelric. Por um instante breve e perigoso, ela se permitiu imaginar como seria estar ali não como sombra, mas como pessoa. Ter nome que importava, rosto que era visto, voz que era ouvida. Mas o pensamento doeu tanto que ela o afastou antes que virasse ferida nova. Quando os lobos foram trazidos para o corredor de segurança, o ar mudou. Lyria sentiu antes de ver. A tensão que vinha com predadores presos em espaço pequeno demais, cercados por gente armada demais. Um dos maiores, o cinzento de cicatriz na sobrancelha chamado Hawk, se agitou. As correntes tilintaram, e o som ecoou como aviso. A comitiva de um duque do norte trazia consigo cães de caça treinados para intimidar, e o cheiro de rivalidade acendeu a irritação da fera. Hawk rosnou, não alto, mas baixo e contínuo, o tipo de som que vem das profundezas do peito e promete violência. Os cães responderam com latidos agudos, e o duque riu,
achando graça na demonstração de poder. Guardas tensos apertaram lanças, prontos para punir com brutalidade o que chamavam de desobediência. Um deles, jovem demais para ter aprendido paciência, deu um passo à frente com a lança apontada. Lyria viu o que ia acontecer. Hawke atacaria, os guardas o feririam, e o lobo seria sacrificado como exemplo. Tudo por orgulho e ignorância. Ela agiu antes que o sangue fosse considerado necessário. Saiu de trás da coluna, ignorando os olhares surpresos, e caminhou até ficar entre o guarda e Hawke. Não disse nada, porque palavras assustam quando o silêncio acalma. Afastou-se do ângulo de ataque, evitou o olhar direto como desafio e usou a única autoridade que tinha, a constância. Tocou o ar com a mão aberta, bem devagar, deixando que Hawke escolhesse encurtar a distância. O lobo parou de rosnar, focou nela, e Lyria viu o momento em que a raiva dele encontrou reconhecimento. Ela não era ameaça. Não era intrusa. Era presença conhecida em meio ao caos. Hawke deu 2 passos à frente, farejou a mão dela sem tocá-la, e então, devagar, deitou. Não se curvou por submissão, mas por reconhecimento. O corredor inteiro ficou em silêncio. Os guardas baixaram as lanças confusos. O duque parou de rir. E pela primeira vez desde que pisara no castelo, Lyria foi vista. A primeira rachadura se abriu no muro de desprezo. Alguns guardas, que sempre a trataram como sombra, passaram a vê-la como alguém capaz de impedir sangue e caos sem derrubar ninguém. Um deles, o capitão Eret, homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, acenou com a cabeça em respeito silencioso. Foi ali, atrás de um arco de pedra coberto por gelo fino, que o rei Lycan-Aedren a observou. Ele não precisava estar tão perto, porque reis não se misturam à logística do medo. Mas Aedren carregava séculos nos ombros e uma solidão que nem sua coroa de ferro conseguia disfarçar. Imortal por pacto antigo, selado em sangue e juramento, era honrado e temido em igual medida. Sua própria corte o cercava como quem venera e, ao mesmo tempo, aguarda um tropeço. Diziam que ele já vivera 3 vidas humanas completas, que assistira impérios caírem e nascimentos de novas eras, que sua paciência era infinita, mas sua fúria, quando acordada, era absoluta. Mas o que Aedren viu naquela noite não foi poder nem fúria. Foi coragem silenciosa. Aedren reconheceu na atitude de Lyria algo que ele próprio perdera ao longo de guerras sem fim. A coragem que não grita, que não exige reconhecimento, que simplesmente age porque é o certo a fazer. Ele observou como ela se moveu, como leu o lobo, como escolheu arriscar o próprio corpo para evitar violência desnecessária. E pela primeira vez em décadas, Aedren sentiu algo que pensara ter perdido: curiosidade. Quando Hawke se acalmou sem punição, Aedren entendeu que aquela serva invisível tinha um tipo de valor que a corte não sabia medir. E mais importante, ela tinha algo que ele precisava naquele momento. Não por amor nem por desejo, mas por estratégia desesperada. Porque no grande salão, a pressão política o aguardava como lâmina afiada em bainha de seda. No grande salão, nobres antigos exigiam que ele anunciasse uma consorte para consolidar alianças e garantir que o trono não se tornasse refém de facções que cresciam na sombra. O Conselho do Véu, formado por duques e viscondes que falavam em nome da tradição, mas serviam apenas ao próprio poder, pretendia escolher por ele. O mais eloquente deles, o conselheiro Odran, sorria com cortesia demais, como quem conduz uma armadilha com luvas de seda e veneno na língua. Odran desejava estabilidade apenas na medida em que pudesse controlá-la. Por trás de suas palavras havia a ambição de governar um rei cansado. O duque Maelric, senhor do norte de olhos frios e ambição quente, apoiava Odran porque queria renegociar tributos e fronteiras. Lady Seraphine, por sua vez, acreditava que o posto de consorte lhe pertencia por direito de linhagem e já encomendara vestidos de coroação em segredo. A pressão não vinha apenas de um lado, vinha de todos,
apertando como corrente de ferro ao redor do pescoço do rei. Aedrin escolheu o único movimento que quebraria o jogo, sem começar uma guerra aberta naquela noite. Transformou a fraqueza que queriam explorar em isca para revelar traições. Ao cruzar o corredor lateral, puxou Líria para o campo de visão de todos. Ela tentou recuar, mas ele segurou a mão dela com firmeza que não permitia a fuga. A única frase dita em voz alta, simples e irrevogável, foi: "Finja que está comigo." Líria sentiu o chão sumir não por romance, mas por pânico. A corte olhou como se um erro profano tivesse sido cometido. Os nobres, que a ignoravam por costume, precisaram encará-la. E o rei, ao escolhê-la como companhia pública, não lhe ofereceu uma fantasia, impôs-lhe uma prova. Odrana entendeu de imediato o risco e o benefício. Se a serva fosse realmente apenas isso, a humilhação poderia manchar Aedrin. Se ela escondesse qualquer valor, poderia se tornar um foco de lealdade que o conselho não controlaria. O duque Maelric viu oportunidade semelhante. Queria enfraquecer o rei para renegociar tributos e fronteiras. Já a Lady Serafine não suportou a ideia de uma ninguém ocupar um lugar que ela acreditava lhe pertencer por sangue. O antagonismo ganhou forma e objetivo: derrubar Líria, e com isso, forçar o rei a recuar para uma escolha conveniente ao poder deles. Aedrin não soltou a mão de Líria porque temesse ficar sozinho diante da corte. Ele precisava que os conspiradores se movessem. Sob o protocolo, qualquer ataque aberto a uma companhia do rei era crime de lesa coroa. Os inimigos, então, recorreriam a venenos sociais, acusações, armadilhas administrativas, erros que justificassem punição. Era exatamente o que Aedrin queria mapear. Para Líria, porém, o preço era imediato. Foi levada a um aposento de serviço melhorado, perto dos canis reais, não como favor, mas como forma de vigilância e proteção. A proximidade com os lobos a tornava útil. A proximidade com o rei a tornava alvo. Quando a porta se fechou atrás dela, e Líria finalmente ficou sozinha, deslizou pela parede até sentar no chão frio e chorou em silêncio. Não por gratidão nem por alívio, mas por terror do que acabara de acontecer. Nas semanas seguintes, a farsa se consolidou com regras rígidas. Líria recebeu lições de etiqueta da governanta Eline, mulher de 50 anos, que conhecia a crueldade da corte, e escolheu, por humanidade, não perpetuá-la. Eline não a tratou como boneca a ser enfeitada. Ensinou como sobreviver a perguntas capciosas, como responder sem oferecer fraqueza, como caminhar sem pedir desculpas por existir. As primeiras lições foram dolorosas. Líria tropeçava nas saias longas, esquecia quando curvar ou não a cabeça, travava quando nobres faziam perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de armadilha. Eline não gritava quando ela errava. Corrigia com paciência que Líria nunca recebera antes. E aos poucos, muito devagar, Líria começou a entender que sobreviver na corte não era tão diferente de sobreviver no pátio dos lobos. Ler sinais, manter a calma, não mostrar medo. Líria não queria ascender. Queria apenas não ser destruída. Ainda assim, quando se viu diante de olhares que aguardavam sua queda, algo dentro dela começou a exigir mais do que resistência. Exigir dignidade. O primeiro golpe real veio disfarçado de burocracia. Odran fez circular um registro de provisões indicando que Líria havia desviado carne destinada aos lobos, acusação que, na prática, significava roubo do rei. A consequência seria expulsão e açoite público. A corte se reuniu para assistir ao julgamento como quem assiste a teatro, com expectativa mórbida. Líria se salvou não por milagre, mas pelo mesmo hábito que a mantivera viva: observação. Ela lembrava quem entregara as caixas e em que hora, e Bran confirmou o peso e o número de selos intactos. Mais do que isso, Líria guardava um pedaço de corda que viera amarrada a uma das caixas, corda com marca específica do fornecedor do sul, e o registro falsificado mencionava fornecedor do leste. Detalhe pequeno, mas mortal. Aedrin ordenou uma conferência dos registros,
e expôs a falsificação sem apontar o culpado em público, porque precisava que os conspiradores acreditassem que ainda tinham espaço para agir. Líria, porém, sentiu o gelo do perigo. Sua invisibilidade havia sido sua armadura. Agora, seu rosto era alvo pintado com tinta vermelha. Ao mesmo tempo, uma subtrama de cuidado se impôs, quando um filhote de lobo da guarda, ainda em treinamento, adoeceu após beber água do bebedouro comum. Os guardas queriam descartá-lo como fraqueza inútil. Líria insistiu em tratá-lo, usando o conhecimento antigo de ervas que aprendera com uma curandeira da aldeia antes de ser levada ao castelo. A curandeira fora uma velha chamada Mira, última de uma linhagem de mulheres sábias que a Igreja Nova considerava suspeitas. Mira ensinara Líria quando criança, não por bondade, mas porque reconhecera na menina abandonada alguém que aprenderia a sobreviver. As lições foram práticas. Quais ervas estancavam sangue, quais acalmavam febre, quais traziam sono. Líria lembrava de tudo com clareza dolorosa, porque Mira morrera queimada por heresia quando Líria tinha 11 anos. Ela não salvou o filhote por sentimentalismo, mas porque compreendia que, em Valenhir, os lobos eram símbolo do pacto que sustentava o trono. O filhote melhorou, e o próprio Hawk passou a rondar a porta dela com uma vigilância silenciosa. A corte começou a murmurar outro tipo de coisa. Não mais apenas mau presságio, mas por que os lobos a aceitam? O segundo golpe veio com mensageiros do posto fronteiriço, trazendo notícia de um grupo armado infiltrado pela floresta de gelo, fingindo ser mercadores. Não era uma invasão aberta, e sim o tipo de ameaça que cresce na sombra. Gente paga para incendiar armazéns e culpar o rei por incompetência. Maelric pressionou por tropas no norte, sob comando dele mesmo, oferecendo ajuda em troca de autonomia. Aedrin recusou e enviou sua própria guarda, mas percebeu que a instabilidade era alimentada de dentro. A tensão política apertou, e a presença de Líria ao lado do rei virou argumento para todo tipo de manipulação. Diziam que ele estava distraído, que havia sido enfeitiçado, que a ordem do reino se corrompia por causa de uma serva sem nome. Serafine espalhou rumores de que Líria usava feitiçaria aprendida na floresta, e embora ninguém acreditasse de verdade, a suspeita bastava para plantar medo. Foi nesse ambiente que Líria cometeu o erro mais compreensível. Tentou se apagar novamente. Pediu a Eline que a devolvesse às cozinhas. Tentou convencer a Aedrin de que ela era apenas um instrumento temporário. Não era covardia. Era trauma enraizado em 22 anos de humilhação. Ela temia que, ao insistir em permanecer, arrastasse outros para o castigo que sempre a perseguiu. Aedrin a encontrou no pátio dos lobos na noite em que ela tomou essa decisão. Líria estava sentada no chão gelado, abraçando os joelhos, e Hawk deitara ao lado dela como guarda silencioso. O rei se aproximou sem fazer barulho, mas ela sentiu a presença dele como sempre sentia, peso e poder que preenchia o espaço. "Eu vou embora", ela disse sem olhar para ele. "Vou voltar para onde sempre estive. É mais seguro para todo mundo." Aedrin sentou ao lado dela, e pela primeira vez, Líria o viu não como rei, mas como homem cansado. "Se você recuar", ele disse com voz que carregava séculos de experiência, "o conselho vence, e eu perco o controle do próprio trono. Não é sobre você, é sobre todos nós." Líria finalmente olhou para ele, e nos olhos de Aedrin viu algo que não esperava. Medo. Não medo físico, mas medo de falhar, de perder, de assistir o reino que ele protegera por tanto tempo desmoronar porque escolhera errado. "Eu não posso carregar isso", ela sussurrou. "Eu sou ninguém." "Você era ninguém", Aedrin corrigiu com firmeza gentil. "Agora você é a única pessoa em Valenhir que os lobos do pacto aceitam sem questionar. A única que salvou vida quando poderia ter fugido. A única que olha para mim e vê homem antes de ver coroa." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Pela primeira vez, Líria percebeu que não era apenas vítima. Era peça com escolha. E isso a assustou mais do que qualquer insulto.
Mas ela não fugiu. O ataque mais perigoso veio quando o filhote que ela cuidara quase morreu. Desta vez por uma substância misturada à ração, algo caro, difícil de obter, prova de que havia mão nobre por trás. A substância era pó de beladona concentrado, veneno que em pequenas doses paralisa e em grandes doses mata. Alguém calculara a dose para que o filhote sofresse antes de morrer. O luto não se consumou porque Lyria agiu rápido ao reconhecer o cheiro estranho, doce demais, que aprendera a identificar anos antes com Mira. Ela forçou o animal a vomitar e Bran correu com ela até a curandeira do castelo. O filhote sobreviveu, mas por pouco. Odran tentou transformar o incidente em acusação contra Lyria, alegando que ela mexia demais nos cuidados e que isso era suspeito. Afinal, como uma serva sem instrução formal reconheceria veneno tão raro? A lógica era torta, mas eficaz. Plantar dúvida, sugerir envolvimento, destruir credibilidade. Aedren, pressionado por todos os lados, convocou o Conselho do Véu para um julgamento formal, e ali a corte planejou esmagá-la com tradição e medo. O salão estava cheio, não apenas de nobres, mas de servos convocados para testemunhar o que acontecia quando alguém como eles tentava subir além do permitido. A audiência no conselho foi o ponto em que Lyria precisou usar tudo o que conquistara sem atalhos. Eline a ensinara a falar com firmeza sem soar arrogante. Bran a ensinara a não tremer diante de dentes. E a própria humilhação dos anos a ensinara a lembrar detalhes que outros esqueciam. Lyria apresentou a sequência de entregas, a diferença nos lacres, o comportamento do lobo antes de ingerir a ração. Mais do que isso, ela explicou, com voz que não pedia desculpas, como reconhecera o veneno. Contou sobre Mira, sobre as lições de sobrevivência, sobre ter aprendido a identificar perigos, porque sua vida sempre dependera de estar um passo à frente da morte. A corte ficou em silêncio. Não era o silêncio do respeito, mas o silêncio do desconforto. Porque Lyria acabara de lembrar a todos que ela sobrevivera ao que a maioria deles nunca enfrentaria. A prova decisiva surgiu quando um jovem escriba, Tovin, que devia sua vaga a Eline e temia perder a honra, confessou que fora pago para alterar um registro de estoque por ordem indireta de um mensageiro ligado a Odran. Ele não fez isso por heroísmo repentino, mas porque Lyria, dias antes, o defendera de uma punição injusta por um erro mínimo. O cuidado que ela oferecia aos invisíveis voltou como lealdade. Tovin entregou cartas, moedas marcadas, até o nome do mensageiro. A teia de conspiração se revelou não como suspeita, mas como fato documentado. Odran empalideceu, mas era astuto demais para admitir culpa. Exigiu investigação completa, ganhou tempo, mas a semente da dúvida estava plantada. Aedren não executou ninguém naquele momento. Em vez disso, escolheu elevar Lyria a um cargo reconhecido, guardiã das feras do pacto, para que qualquer ataque contra ela fosse, por definição, ataque contra uma instituição real. Isso mudou sua posição social, mas também endureceu os inimigos. Serafine e Maelric passaram a agir juntos, prometendo derrubar a improvisação do rei. Ao investigar a origem do tecido antigo em que Lyria fora encontrada, Aedren ordenou que os arquivos lacrados do castelo fossem abertos. O motivo era estratégico. Se os inimigos alegavam que ela era uma intrusa, ele faria o reino olhar para as próprias raízes. Os arquivos ficavam em uma torre esquecida, protegidos por travas de ferro e pelo tempo que apagava memórias inconvenientes. Eline acompanhou Lyria até lá, porque tinha experiência em decifrar documentos antigos. Tovin também foi, carregando velas e pergaminhos em branco para fazer cópias. A torre cheirava a mofo e abandono, mas quando abriram os baús selados, encontraram história que alguém tentara enterrar. Nos arquivos, entre pergaminhos que cheiravam a tempo e abandono, havia um juramento esquecido entre os primeiros reis e os primeiros licantropos. O documento descrevia uma linhagem humana, encarregada de manter o equilíbrio do pacto, nem submissa aos lobos, nem superior a eles, mas ponte entre os dois mundos. O nome dessa linhagem havia sido apagado dos registros posteriores com tinta preta espessa,
Mas o selo permanecia. Uma meia-lua entrelaçada com raízes de árvore antiga. A marca em forma de meia-lua que Líria sempre escondera no pulso, que ela acreditava ser queimadura de infância, correspondia ao selo desenhado no juramento, com precisão impossível de ser coincidência. Eline segurou a mão de Líria com cuidado, virou o pulso para a luz e comparou a marca ao desenho. Eram idênticas. A revelação não caiu como coroação instantânea. Caiu como sentença. A rejeição que ela sofrera não era acaso, mas resultado de alguém ter decidido, anos atrás, que aquela herdeira jamais deveria ser reconhecida. Alguém apagara o nome da linhagem dos registros, alguém a abandonara na floresta, alguém garantira que ela crescesse invisível. Mas quem? E por quê? A resposta estava em outro documento, este escondido dentro de um compartimento secreto do baú. Era a carta particular escrita por um rei anterior, 3 gerações antes de Aedrin assumir o trono. A carta admitia ter ordenado o apagamento da linhagem dos guardiões, porque eles questionavam decisões reais, porque tinham autoridade moral que rivalizava com a autoridade política, porque eram inconvenientes. O rei anterior não matara todos, apenas os dispersara, apagou os registros e deixou que o tempo fizesse o resto. Líria era descendente dessa linhagem quebrada, provavelmente a última. E alguém no presente temia que o passado voltasse. Odran tentou antecipar o impacto e ofereceu ao rei um acordo: aceitar uma consorte nobre e encerrar a questão da serva para acalmar a corte. Por trás disso, havia um medo concreto de perder o controle sobre o conselho caso o pacto antigo voltasse a ter peso. Aedrin recusou porque sua ferida mais antiga era exatamente essa. Séculos antes, ele aceitara um arranjo político que lhe custou pessoas e confiança, e jurara não repetir a covardia. Líria, ao ouvir parte do conteúdo dos arquivos, teve outra reação. Desejou fugir. Não por querer abandonar o rei, mas porque não se via digna de herança alguma. O trauma de ter sido tratada como lixo lhe dizia que qualquer grande destino era uma armadilha para puni-la. Ela disse isso a Aedrin numa noite fria, quando o castelo dormia e eles estavam sozinhos na biblioteca. Eu não quero isso, ela sussurrou com voz quebrada. Eu não pedi para ser especial, só queria existir sem dor. Aedrin se aproximou e pela primeira vez tocou o rosto dela com gentileza, que não tinha segundas intenções. Ninguém pede para carregar peso, ele disse com voz rouca de emoção contida. Mas você já carrega. A diferença é que agora não está sozinha. A crise final veio quando Maelric tentou transformar a instabilidade na fronteira em motim formal, alegando que o rei quebrara o pacto ao trazer uma sem-linhagem para o centro da corte. Ele reuniu homens armados, não muitos, mas suficientes para causar caos. Serafine financiou discretamente a movimentação com ouro de sua própria casa, esperando que o caos forçasse a deposição de Líria e enfraquecesse a Aedrin, a ponto de aceitar uma consorte escolhida. Odran, vendo a oportunidade escapar do controle, tentou usar a mesma crise para declarar o rei incapaz por influência indevida, buscando nomear um regente. O perigo era real. Uma guerra interna, sem inimigo externo para culpar, faria Valenhir sangrar por décadas. Aedrin poderia esmagar todos pela força bruta. Tinha o exército, tinha os lobos, tinha séculos de experiência em guerra. Mas sabia que um rei que governa apenas pelo medo cria rebelião eterna. Precisava do pacto antigo como autoridade moral, não como desculpa para a violência. E ali, Líria fez a escolha que definia quem ela se tornaria. Ela aceitou ser vista. Aceitou ir ao salão do juramento diante de nobres, guardas e aldeões convocados, e carregar o selo do pacto no pulso sem escondê-lo. Não foi um gesto de vaidade nem de ambição. Foi estratégia e cura. Se ela permanecesse sombra, os conspiradores sempre teriam um canto escuro para empurrá-la. À luz, eles teriam de atacar o próprio passado do reino. O ritual foi conduzido pelos anciãos do castelo, homens e mulheres que guardavam a memória das tradições Lycans sem teatralidade vazia. Líria leu,
com a ajuda de Tovin, as cláusulas do juramento, porque sua habilidade rara não era feitiço, mas a capacidade de compreender o antigo idioma usado nos primeiros pergaminhos. O idioma era mistura de dialeto humano antigo com sons que imitavam os lobos, criado para que ambos os lados pudessem jurar e testemunhar. O povo ouviu que o pacto não era a favor dos licantropos nem concessão humana. Era um acordo de sobrevivência mútua. Quando os lobos da guarda, liderados por Hawk, se deitaram ao pé de Líria sem comando, o símbolo falou mais alto que qualquer discurso. A corte não podia chamar aquilo de magia escandalosa. Era tradição viva, testemunhada por todos. Com o pacto reafirmado publicamente, Maelric perdeu a narrativa de quebra de ordem, e seus apoiadores recuaram por medo de serem vistos como traidores do juramento ancestral. Serafine tentou negar envolvimento, mas os registros financeiros, rastreados por Bran e confirmados por Eline, que conhecia as rotas de pagamento do castelo, mostraram compras de armas e subornos ligados à casa dela. Odran, por sua vez, foi finalmente desmascarado quando o mensageiro que ele usava foi capturado na fronteira com ordens seladas. As ordens eram claras: incitar violência, culpar o rei, criar caos suficiente para justificar regência. Aedrin não precisou executar ninguém para vencer. Puniu com exílio e perda de títulos, uma sentença que em Valenhir significava cair na irrelevância que eles mesmos usavam como arma. A justiça foi dura o bastante para encerrar o perigo, mas não cruel a ponto de manchar o rei com vingança desnecessária. Nos dias que se seguiram à queda dos conspiradores, o castelo respirou com ar diferente, como se um peso invisível tivesse sido retirado das pedras antigas. Líria não acordou transformada em heroína de lenda. Acordou com a mesma dúvida de sempre, mas com uma certeza nova. Ela não precisava mais se esconder. Eline bateu à porta do quarto dela antes do amanhecer, carregando um vestido simples mas digno, tecido em linho fino com bordados discretos que representavam lobos correndo entre árvores. Não era roupa de rainha, mas era roupa de alguém que merecia ser vista. Líria vestiu-se em silêncio, observando pelo reflexo da janela como os primeiros raios de sol quebravam o gelo acumulado nos telhados do castelo. Eline não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Estava orgulhosa. Quando Líria saiu do quarto, Bran a esperava no corredor com Hawk ao lado, e o velho tratador sorriu com aquele tipo de sorriso que vem de quem viu alguém crescer contra todas as probabilidades. Tovin também estava ali, segurando um pergaminho enrolado que continha a nova designação oficial dela como guardiã das feras do pacto. Não era título de nobreza, mas era reconhecimento. E isso bastava. O rei a esperava no salão menor, aquele reservado para questões de estado que exigiam discrição. Aedrin estava de pé diante da lareira, observando as chamas com a mesma intensidade que usava para estudar batalhas e tratados. Quando Líria entrou, ele se virou, e pela primeira vez desde o banquete, ela viu algo diferente no olhar dele. Não era mais estratégia, não era mais proteção calculada. Era reconhecimento verdadeiro. Aedrin tinha vivido séculos, governado através de guerras e pactos, e conhecia a diferença entre alguém útil e alguém indispensável. Ele falou com a voz que não precisava gritar para ser ouvida. Você poderia ter fugido, poderia ter me deixado enfrentar o conselho sozinho, poderia ter aceitado a invisibilidade de novo. Líria segurou as mãos na frente do corpo, não por nervosismo, mas por hábito. Eu pensei nisso. Aedrin deu um passo à frente, e o peso dos séculos que ele carregava parecia menor naquele momento. Mas você escolheu ficar. E ao fazer isso, você não apenas salvou o trono, você salvou a mim. Líria sentiu o coração apertar, porque aquilo não era declaração de amor desesperado, nem promessa de felicidade fácil. Era verdade nua e crua. Aedrin tinha se tornado rei tão jovem, carregado pelo dever por tanto tempo, que esquecera o que era ter alguém ao lado por escolha, e não por obrigação. Líria não o salvara com magia nem com espada. Salvara ao existir com coragem, ao recusar ser apagada, ao transformar dor em dignidade. Ele estendeu a mão, e dessa vez não era gesto político. Era convite,
Líria aceitou, e quando seus dedos se encontraram, foi como se o pacto antigo que unia licantropos e humanos ganhasse forma entre eles. Não dominação, mas equilíbrio. Aedrin puxou-a para perto, e pela primeira vez em 22 anos, Líria entendeu o que significava ser escolhida não por necessidade, mas por valor real. Você vai se casar comigo, ele disse, e não era ordem, mas certeza compartilhada. Não porque o reino precisa de uma rainha, mas porque eu preciso de você. Líria respirou fundo, sentindo o peso e a liberdade daquela afirmação. Eu nunca quis ser rainha. Aedrin sorriu, e era sorriso raro, aquele que ele guardava para momentos em que a verdade importava mais do que a coroa. Eu sei. É por isso que você vai ser a melhor delas. O casamento foi marcado para a lua cheia seguinte, tempo suficiente para que os preparativos fossem feitos sem pressa, e para que o reino inteiro soubesse que aquilo não era manobra política, mas escolha de coração. Elin coordenou tudo com eficiência silenciosa, garantindo que nenhum detalhe fosse deixado ao acaso. Bran cuidou para que os lobos da guarda estivessem presentes na cerimônia, porque em Valenhir, um casamento real sem a presença das feras do pacto era considerado incompleto. Tovin escreveu os votos com caligrafia perfeita, e cada palavra foi escolhida por Líria e Aedrin juntos, porque o casamento deles não seria repetição de fórmulas antigas, mas criação de algo novo. Na noite anterior à cerimônia, Líria caminhou sozinha até o pátio das feras. A neve caía leve, cobrindo o chão com manto branco que abafava os sons do castelo. Hawke a seguiu em silêncio, e quando ela se sentou no banco de pedra onde tantas vezes observara os lobos, o animal deitou-se ao lado dela com lealdade que não precisava de correntes. Líria olhou para o céu estrelado e pensou em todas as vezes que desejara desaparecer, em todas as vezes que acreditara que sua existência era erro do destino. E agora, ali, prestes a se casar com o rei Lycan, ela entendia que sua jornada nunca fora sobre se tornar alguém importante. Fora sobre aprender que ela sempre foi. Aedrin apareceu no pátio como sombra silenciosa, e Líria não se assustou porque já conhecia o som dos passos dele. Ele sentou-se ao lado dela, e por um longo momento nenhum dos dois falou. Não precisavam. A presença era suficiente. Foi Aedrin quem quebrou o silêncio. Eu tive outras consortes ao longo dos séculos. Arranjos políticos. Alianças necessárias. Líria virou o rosto para ele, esperando. Mas nenhuma delas me fez querer ser melhor. Nenhuma delas me fez lembrar por que eu aceitei o pacto em primeiro lugar. Líria tocou a mão dele, sentindo o frio da noite e o calor que ainda resistia. E por que você aceitou? Aedrin olhou para ela com olhos que carregavam memórias de batalhas, perdas e escolhas impossíveis. Porque eu acreditei que valia a pena proteger algo maior do que eu. Mas com o tempo esqueci o que era esse algo, até você aparecer. A cerimônia aconteceu no salão principal, sob o teto abobadado onde gerações de reis haviam feito juramentos. Mas dessa vez, não havia pompa excessiva, nem teatralidade vazia. Os aldeões foram convidados, não apenas os nobres, porque Líria insistira que o casamento fosse testemunhado por todos aqueles que sustentavam o reino com trabalho e não apenas com títulos. Elin estava na primeira fileira, com lágrimas discretas nos olhos. Bran segurava um dos filhotes de lobo no colo, e o animal observava tudo com curiosidade tranquila. Tovin estava ao lado do escriba Mor, segurando os pergaminhos do pacto matrimonial. Líria entrou no salão sem música grandiosa, apenas com o som dos próprios passos, e o silêncio respeitoso de quem a observava. Ela não usava tiara de rainha nem vestido bordado com fios de ouro. Usava o mesmo linho fino que Eline lhe dera, com os lobos bordados correndo entre árvores, e no pulso, à vista de todos, a marca em forma de meia-lua que por tantos anos escondera. Aedrin a esperava no altar improvisado, vestido com a simplicidade de quem não precisava provar poder. Quando Líria chegou ao lado dele, o rei estendeu a mão, e ela aceitou sem hesitar. Os votos foram lidos por ambos, alternando entre a voz grave de Aedrin
e a voz firme de Líria. Não prometeram amor eterno de forma poética, nem juraram felicidade impossível. Prometeram verdade, prometeram esforço, prometeram estar ao lado um do outro nas decisões difíceis e nos momentos de dúvida. Quando o ancião do castelo perguntou se aceitavam o pacto matrimonial, Aedrin respondeu: aceito, porque ela me faz lembrar quem eu deveria ser. E Líria respondeu: aceito, porque ele me ensinou que eu sempre fui suficiente. Os anéis foram forjados com ferro das correntes antigas dos lobos, derretidas e transformadas em símbolo de união. Quando Aedrin colocou o anel no dedo de Líria, ela sentiu o peso da escolha e a liberdade dela ao mesmo tempo. Quando Líria colocou o anel no dedo de Aedrin, viu nos olhos dele algo que não via desde o início: esperança. O beijo que selou o casamento não foi espetáculo para a corte. Foi momento íntimo compartilhado diante de testemunhas, e quando os lábios deles se encontraram, foi como se o pacto antigo entre licantropos e humanos ganhasse nova vida. O salão explodiu em aplauso, mas Líria mal ouviu. Estava concentrada na sensação de pertencer, finalmente, não por obrigação nem por estratégia, mas por escolha verdadeira. Aedrin segurou a mão dela com firmeza, e juntos eles se viraram para o reino que agora governariam lado a lado. Hawk e os outros lobos da guarda uivaram, e o som ecoou pelos corredores do castelo como bênção ancestral. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer banquete que Valenhir já tinha visto. Não havia separação rígida entre nobres e povo. As mesas foram dispostas de forma que todos pudessem se misturar, e pela primeira vez em décadas, o castelo não parecia fortaleza, mas lar. Líria dançou com Aedrin, e ele, que nunca dançava em público, fez questão de quebrar a própria tradição. Eline dançou com Bran, e os dois velhos amigos riram como se tivessem voltado no tempo. Tovin foi convidado para a mesa principal, não como servo, mas como escriba de honra. Quando a noite avançou e a festa começou a se acalmar, Aedrin e Líria subiram para os aposentos reais. Não era mais o quarto de serviço perto dos canes. Era a câmara que pertencera a reis e rainhas por gerações. Mas Líria não sentiu medo nem inadequação. Sentiu apenas a certeza de que aquele lugar, como tudo o mais, seria transformado pela presença dela. Aedrin fechou a porta atrás deles, e pela primeira vez desde que se conheceram, estavam completamente sozinhos. Ele a puxou para perto, não com urgência, mas com reverência. Você tem medo? Líria sorriu. E era sorriso que vinha de quem sobrevivera a coisas piores do que a intimidade. Não de você. Aedrin tocou o rosto dela com cuidado, como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu prometo que vou proteger você de tudo que puder. Mas também prometo que vou deixar você lutar as próprias batalhas. Líria segurou o rosto dele entre as mãos, sentindo a força e a vulnerabilidade que coexistiam ali. E eu prometo que vou estar ao seu lado, não atrás de você. Eles se beijaram novamente, dessa vez sem pressa, sem plateia, apenas com a verdade do que sentiam. E quando a noite os envolveu, não foi consumação de dever real, mas entrega mútua de duas pessoas que escolheram estar juntas. Nos meses que se seguiram ao casamento, Valenhir começou a mudar de formas sutis mas profundas. Líria não tentou reformar o reino de uma vez. Sabia que mudanças duradouras acontecem devagar. Mas ela usou sua posição para garantir que os servos tivessem voz em questões que os afetavam diretamente. Criou um conselho menor, formado por representantes das aldeias e dos trabalhadores do castelo, para que o rei soubesse o que acontecia além dos muros de pedra. Aedrin apoiou cada iniciativa, não porque ela era rainha, mas porque as ideias faziam sentido. Bran foi oficialmente nomeado Mestre das Feras do Pacto, cargo que vinha com autoridade e respeito. Ele treinou novos tratadores, ensinando-os a trabalhar com os lobos através de compreensão e não de violência. Eline tornou-se conselheira da corte, responsável por mediar conflitos entre os nobres e garantir que nenhuma injustiça fosse cometida por capricho. Tovin foi promovido a escriba real, encarregado de documentar as novas leis
e garantir que a história de Valenhir fosse contada com verdade. A maior transformação, porém, aconteceu quando Lyria reabriu os arquivos do Pacto Antigo e propôs que a linhagem dos Guardiões fosse restaurada oficialmente. Não como classe nobre, mas como função reconhecida. Pessoas encarregadas de manter o equilíbrio entre licantropos e humanos, entre poder e compaixão. A proposta foi aprovada pelo Conselho e, pela primeira vez em séculos, Valenhir reconheceu que força não vinha apenas de espadas e coroas, mas de quem sabia ouvir, observar e cuidar. Quando Lyria descobriu que estava grávida, não anunciou ao reino com fanfarra. Contou primeiro a Aedrin, numa noite em que os dois caminhavam pelo pátio das feras sob a luz da lua cheia. Ele parou, virou-se para ela, e pela primeira vez desde que o conhecera, Lyria viu lágrimas nos olhos dele. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele pensara ter perdido para sempre. Esperança no futuro. Nosso filho vai crescer num reino diferente, ele disse, com voz que tremia de emoção. Vai crescer sabendo que valor não vem de sangue, mas de escolha. Lyria tocou a barriga ainda sem sinal visível, sentindo a vida que crescia ali dentro. E vai crescer sabendo que a mãe dele foi serva invisível antes de ser rainha. Aedrin a puxou para um abraço, e naquele momento todo o peso dos séculos que ele carregava pareceu mais leve. E por isso, vai ser melhor do que qualquer um de nós. O filho deles nasceu na primavera seguinte, e o parto foi acompanhado por Eline, pela curandeira do castelo e por Bran, que insistiu em ficar de guarda na porta com Hawke ao lado. Quando o bebê chorou pela primeira vez, o som ecoou pelos corredores como promessa de recomeço. Aedrin segurou o filho nos braços com cuidado infinito, e Lyria viu no rosto dele a expressão de quem encontrou razão para continuar. Eles chamaram o menino de Caelum, nome antigo que significava céu, porque ele nascera para unir mundos. Caelum cresceu correndo pelos corredores do castelo, brincando com os filhotes de lobo, aprendendo a ler com Tolvin e ouvindo histórias de Bran. Não foi criado como príncipe distante, mas como herdeiro que conhecia o valor de cada pessoa que sustentava o reino. Quando Caelum tinha 5 anos, Lyria criou a Escola dos Guardiões, lugar onde crianças de todas as origens podiam aprender sobre o Pacto Antigo, sobre como trabalhar com as feras, sobre como liderar com compaixão. A escola não era privilégio de nobres, era aberta para qualquer criança que mostrasse interesse e dedicação. E com o tempo, aqueles que se formavam ali se tornaram pontes entre o castelo e o povo, garantindo que nenhuma voz fosse esquecida. Aedrin, que durante séculos governara com o peso da solidão, descobriu que governar ao lado de Lyria era diferente. Ela não o desafiava por rebeldia, mas o questionava quando necessário, e ele aprendeu a ouvir. Juntos, eles transformaram Valenhir de reino que se sustentava no medo para reino que se sustentava no respeito. Não foi mudança rápida nem fácil, mas foi mudança real. Quando Lyria completou 30 anos, ela e Aedrin subiram ao topo da torre mais alta do castelo, lugar de onde se via a floresta de gelo ao longe. Lyria olhou para a orla onde fora encontrada ainda bebê, embrulhada em tecido antigo e rejeitada pelo mundo, e sentiu gratidão não pelo sofrimento que vivera, mas pela força que construíra a partir dele. Aedrin segurou a mão dela, e os dois ficaram ali em silêncio, observando o reino que agora era verdadeiramente deles. Quando a velhice finalmente começou a marcar o rosto de Lyria, porque ela era humana e o tempo não a pouparia como poupava a Aedrin, ele perguntou se ela tinha medo. Lyria sorriu, com rugas que contavam histórias de risadas e lágrimas, e respondeu: "Medo de quê? Eu vivi mais do que qualquer um poderia prever. Fui invisível, e me tornei rainha. Fui rejeitada, e me tornei amada. Criei um filho que vai mudar o mundo. O que mais eu poderia querer?" Aedrin a puxou para perto, sentindo o peso dos anos nos ossos dela e a leveza da alma que permanecia intacta. "Eu queria que você ficasse comigo para sempre." Lyria tocou o rosto dele, vendo nos olhos imortais a dor de quem sabe que vai perder. "Eu vou ficar. Talvez não no corpo,
mas em tudo que construímos juntos. Em cada criança que aprende na escola dos guardiões. Em cada servo que agora tem voz. Em cada lobo que não é mais acorrentado. Eu vou estar em tudo isso. Quando Lyria morreu, aos 68 anos, o reino inteiro parou. Não houve lamento vazio nem choro teatral. Houve respeito profundo e gratidão verdadeira. Aedrin segurou a mão dela até o último suspiro, e quando ela se foi, ele não desmoronou. Guardou a dor com a dignidade que ela lhe ensinara, e continuou governando como ela teria querido. Com justiça, com compaixão, com memória viva do que ela representava. Cailhun assumiu o trono anos depois, e foi rei que honrou o legado da mãe. Ampliou a escola dos guardiões, criou leis que protegiam os mais vulneráveis e garantiu que nenhuma criança em Valenhir crescesse invisível como Lyria crescera. E quando seus próprios filhos perguntavam sobre a avó que nunca conheceram, Caelum contava a história da serva que se tornou rainha não por magia, mas por coragem. Aedrin viveu séculos depois da morte de Lyria, mas nunca se casou novamente. Não por devoção romântica impossível, mas porque ela lhe ensinara que o verdadeiro amor não precisa de substituição. Ele governou com a força dela ao lado, invisível mas presente, e quando finalmente chegou o dia em que o pacto antigo lhe permitiu escolher o próprio fim, ele escolheu partir. Não por desistência, mas porque cumprira a promessa que fizera. Proteger algo maior do que ele mesmo. E esse algo era o reino que ele e Lyria construíram juntos. A história de Lyria e Aedrin foi contada por gerações, não como conto de fadas, mas como verdade. A serva invisível que se tornou rainha, o rei imortal que aprendeu a amar novamente, e o reino que mudou porque dois corações escolheram não desistir. Quando o vento sopra pela floresta de gelo e os lobos uivam na noite, dizem que é Lyria lembrando Valenhir de que valor não nasce de sangue, mas de escolha. E de que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar quantas vezes for necessário e, ao fazer isso, ajudar outros a levantarem também. Fim.